nossos patriarcas. Você sabia que a família de Abraão Avino, Avram, era das mais importantes na corte do rei Nimrod, em Ur, nos caldeus da Babilônia? Foi Terá, filho de Nahor, um tetraneto de Ever. Terá tinha 3 filhos: Avram, Nahor, Arã. Arã gerou a Ló, sobrinho de Abraão. O nascimento de Abraão Avino. Na noite anterior do nascimento de Abraão Avino, os astrólogos do rei Nimrod se reuniram na casa de Tera, pai de Abraão. Olhando para o céu estrelado, eles viram nas constelações que uma criança recém-nascida viria a ser o chefe e pai de uma poderosa nação. A descoberta foi comunicada ao rei Nimrod, que teve medo que a nova estrela pudesse apagar a sua. O rei Nimrod pediu a Tera que trouxesse o recém-nascido ao palácio para ser morto. Tera, pai de Abraão, tentou convencer o rei Nimrod a não fazê-lo, mas não conseguiu. Arriscando sua própria vida e de toda a sua família, ele trocou a criança, seu filho, pelo filho de um servo nascido no mesmo dia que Abraão nasceu. O recém-nascido foi levado ao rei Nimrod, que não desconfiou de nada e matou a criança com suas próprias mãos. Terá, pai de Abraão, manteve seu filho oculto numa gruta até os 10 anos de idade. Como Abraão Avino descobriu o verdadeiro Deus. Abraão Avino, Avram, reconhece Deus através do raciocínio. O menino Abraão tinha visto o sol, a lua e as estrelas indo e vindo, cada qual no seu próprio tempo. Abraão tinha notado que o sol dava lugar à lua, apesar de sua grande força, e a lua dava lugar ao sol pela manhã. E assim, Abraão, um menino de 10 anos de idade, deduziu que deveria haver uma força quem os havia criado e obedecia suas funções a todo tempo. Então Deus fez-se conhecer a Abraão, ensinou-lhe a maneira certa de viver. Nenhum ser humano ensinou ao menino a existência divina. Abraão foi para a casa de Noar e Shem. Ali ficou durante muitos anos para estudar. Ele aprendeu a servir a Deus. O rei Nimrod esqueceu-se completamente da ameaça da nova estrela que seus astrólogos haviam predito. Terá, por sua fidelidade, foi muito bem recompensado. Recebeu muitas honras em altas do que ele tinha antes. Terá era esperto, corajoso, e o rei Nimrod ouvia seus conselhos nos assuntos de estado. Desde quando Abraão aprendeu a reconhecer o verdadeiro Deus, Hashem, ele passou a desprezar a adoração dos ídolos dos povos à sua volta. E assim, Abraão pensou inteligentemente um plano e decidiu fazer de tudo o que pudesse para destruir a crença na adoração de estátuas. Nessa época, ele já estava morando com seu pai. Terá tinha um local para os seus ídolos e os povos idólatras iam lá para fazer os pedidos e levar suas oferendas. Abraão decidiu falar com todos os visitantes da casa de seu pai e convenceu a muitos de que a sua crença em imagem eram falsas e tolas. Abraão também falou a seu pai, mas Terá se recusava a ouvi-lo. Um dia, Abraão pegou um martelo e destruiu todos os ídolos de seu pai, menos a estátua ídolo maior. Essa ele deixou intacta. Quando Terá chegou e viu seus ídolos despedaçados e espalhados pelo chão, ficou indignado
e culpou a Abraão. Mas ele disse ao seu pai que o ídolo maior havia matado todos os outros numa briga por causa de uma oferenda que lhes fora trazida. Terá, aborrecido, exclamou que tal coisa era impossível, uma vez que ídolos não podem brigar ou lutar. Então Terá percebeu que o seu filho o havia induzido a admitir que os ídolos feitos de pedra, madeira e gesso não podiam nem mesmo se mover, quem dirá falar? E ficou muito irado, tão irado que esqueceu que um dia ele havia enganado o rei Nimró para preservar a vida de seu filho. Ele foi ao rei Nimrod e contou a irreverência de seu filho para com os deuses. O rei Nimrod mandou prender a Abraão e o condenou pela morte pelo fogo. Uma multidão de pessoas juntou-se para ver o filho do príncipe Terá ser queimado vivo por desrespeito aos deuses. Mas Abraão não ficou calado e nem sentiu medo quando foi levado à presença do rei. Corajosamente, Abraão acusou o rei Nimrod de seduzir seu povo ao estado de idolatria da geração de antes do dilúvio. Quando Abraão foi condenado a morrer pelo fogo, ele falou diante da corte que o rei Nimrod não tinha poder contra a vontade de Deus. O fogo não podia feri-lo se Deus não o quisesse, pois se Deus deu ao fogo o poder de queimar, também poderia tirar-lhe esse poder. Seu corajoso falar se espalhou por todo o país, e todos que o ouviram ficaram ansiosos por descobrir se Abraão estava certo ou errado. Abraão foi jogado dentro de um forno em chamas, mas Deus estava com Abraão e o fogo não o tocou. Abraão caminhava no meio das chamas, sem que nem mesmo um fio de seus cabelos fosse chamuscados. As pessoas se espantaram no que viram os seus olhos. O próprio rei Nimrod admitiu que a Abraão houvesse falado a verdade e que ele era um homem de Deus, e ordenou que Abraão saísse do fogo. O rei Nimrod presenteou Abraão com muitos presentes e o mandou de volta para a casa de seu pai. Mas Abraão não foi sozinho. Com ele foram 100 homens de descendência nobre, entre eles Eliezer de Damasco, que mais tarde tornou-se o mais fiel servo de Abraão. O desejo dos que foram com Abraão era aprender dele o conhecimento do verdadeiro Deus. Abraão casou-se com Sarai, filha de Terá, com outra mulher, sua meia-irmã. Abraão viveu com Terá até que o rei Nimrod, aborrecido por perder muitos dos que os seguiam, mandou chamar a Abraão, desta vez com a intenção de matá-lo secretamente. Mas Abraão ficou sabendo do seu plano em tempo e escapou para a casa de Noar, onde havia vivido na sua adolescência. Terá, seu pai, o seguiu e juntos foram para Harã, da Mesopotâmia. Mas os povos daquela cidade não adoravam a Deus, adoravam todos os tipos de ídolos. Foi aqui que Deus apareceu para Abraão e viu que Abraão era o único justo. E disse Deus a Abraão avino: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e seja uma bênção. Dentro do meu próprio raciocínio, consegui compreender e visibilizar o verdadeiro significado das informações que foram passadas através dos livros de nossos sábios. Abraão foi provado e aprovado por Deus por muitas vezes. A primeira prova de Abraão encontramos neste relato, trazendo conhecimentos a todos de como descobriu o verdadeiro Deus através do sol, da lua e das estrelas.
produto do meio que Abraão jovem vivia, cujo rei Nimrod era o pai do paganismo, adorador de imagens e esculturas. Na Torá, em Êxodo 20, está escrito: então disse Deus todas essas palavras: eu sou Deus, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, e nem nas águas de debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou Deus, o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Temos neste relato a perfeita vontade do Criador para toda a humanidade. Não devemos nos deixar enganar pelas instituições e suas ramificações criadas ao longo dos anos, dizendo que todos os caminhos nos levam a Deus. Devemos nos certificar se é real, assim como Abraão, através do seu raciocínio. Deus achou graça no menino de 10 anos, pela sua sabedoria, inteligência, sua capacidade de identificar coisas ocultas que muitos não viam, não observavam. Antes de Abraão, houveram núcleos isolados que permaneciam fiéis ao monoteísmo. Enoque, Gênesis 22. Noé foi monoteísta. Encontramos a Melquisedeque, rei de Jerusalém, o qual era considerado sacerdote do Deus Supremo. Porém, Abraão tinha algo mais que todos eles. A sua revolução contra o paganismo abriu à humanidade novos horizontes e proporcionou-lhe sagrados ideais. O patriarca Abraão recebeu sobre si a sagrada missão destinada a marcar o desenvolvimento do mundo das ideias e fundar as bases da crença no Deus único, aceitando de bom grado os sacrifícios que a sua nobre carreira lhe impunha, e por isso Abraão passou a ser o pai do monoteísmo. Avram e seu filho Isaac. Avram, Jacó e Jacó. A qualidade do patriarca Abraão, a hospitalidade foi uma das virtudes mais praticadas nos países do Oriente. A mais bela qualidade do patriarca Abraão, ei-lo esperando à porta da sua tenda, o viajante cansado, para convidá-lo a restaurar suas forças. 6 são as virtudes pelas quais o homem que as pratica recebe a recompensa neste mundo, e outra maior na vida eterna são essas: o estudo da Torá, concentração durante a reza, a hospitalidade, a instrução e educação dos filhos, visitar uma pessoa doente, a qualidade de julgar o seu companheiro com indulgência. Deixe sempre seu coração aberto para ajudar mesmo um malvado. Pode transformar-se em um anjo igual aos que apareceram a Abraão. Midrash. Abraão, de todas as raças que existem no mundo, um jovem descobriu Deus. Abraão cresceu e passou os ensinamentos para seu filho Isaac, que passou para Jacó e Esaú.
E daí por diante o povo de Deus foi se multiplicando, se fortificando, mantendo firme suas convicções no único Deus verdadeiro, Leolam Adonai Erad, o Eterno é único. Tornaram-se riquíssimos, prósperos, antes fraco, seguido de fortalezas, e a obediência aos mandamentos de Deus os fez poderosos. As leis de Deus quanto à alimentação eram respeitadas inteligentemente. Só comiam o que Deus deixou escrito, o que se pode comer e o que não pode comer. Tornaram-se homens e mulheres fortes, sadios e de grande beleza. Sara, a esposa de Abraão, aos 90 anos era muito bonita, toda perfeita. Abraão temia sua morte pela sua beleza. Alimentação kasher, uma mesa de nutrimentos. Não comiam gorduras, coisas terefe, alimentos impuros, para não estragar o maquinismo dos seus corpos. As mulheres eram belas e formosas, encantavam a todos, comiam alimentos puros e saudáveis, não comiam demais. Naquele tempo, não tinham médicos, hospitais ou operação. O segredo deles, para sua boa aparência e saúde, era a sua alimentação. Seus corpos eram perfeitos. Sara, esposa de Abraão, com 90 anos foi mãe. Abraão, com 100 anos, foi pai de Isaac. O ser hipertenso, abdômen avolumado, gorduras localizadas, não são as características de um povo obediente em sua alimentação kasher. O sangue é vínculo da vida. Ele circula em todo o nosso corpo. Sua saúde depende de um sangue bom e puro. Há pessoas que destroem a si mesmo por sua fome. A incredibilidade às leis da saúde. Através da fome, Esaú perdeu o seu direito de primogenitura. O resultado final é deformação corporal, doenças vasculares, estando ainda vivo, e os germes comendo seus órgãos e levando à morte com dor. Morrer farto de dias e feliz é uma bênção de Deus. Cumpriu sua missão na terra, deixando exemplos, um memorial de fé em Deus e de saúde. Manual de instrução do corpo, Levítico 11, Torá. O que pode comer e o que não pode. Se comer o que não pode, seu sangue fica impuro e propício às inúmeras enfermidades. Após a descoberta dos pitomaínas e dos leucomaínas por A. Gantier, foi comprovado que estes produtos mórbidos se formam facilmente nos cadáveres e nos casos terefa. Animal dilacerado, avariado, que tem uma ferida ou se acha atacado de uma enfermidade grave, constituindo uma causa de enfermidade para o consumidor, podendo ocasionar até a morte. Foi comprovado igualmente que a semente que já teve contato com a água contaminada tende a absorver toxinas. Torá 195. A interdição dos animais e alimentos pela Torá tem um duplo caráter de higiene, pureza moral dos indivíduos. Atribuir a estas o primeiro caráter somente é fazer da Sagrada Escritura um manual de saúde. A concepção moderna sobre a vida psíquica está perfeitamente de acordo com o Talmud, que vê nestas prescrições principalmente um motivo de pureza moral. Fareis reparação entre os animais puros e impuros, e não fareis das vossas almas abominação por causa de animais ou de aves ou de tudo que sai da terra, do que se arrasta, assim diz o Eterno. Coisas que apartei de vós como impuras, sereis para mim santos, porque eu, o Eterno, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Levítico 20,
26 e 27. Por consequente, essas são as leis que preservaram a raça israelita através dos séculos e contribuíram para a sua elevação moral e espiritual. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra que nela habitavam antes de nós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a contaminado, enchendo-os de vermes mortíferos, assim como vomitou os que praticaram estas coisas antes de vós. Assim diz Deus: todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Milhares estão sendo eliminados da terra pela ordem de Deus, através de tsunamis, maremotos, terremotos e muitas catástrofes que vemos quase diariamente na TV. Os grandes mares permanecem em seu lugar, mas pela ordem de Deus eles saem. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticavam antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Eterno, vosso Deus, único Deus. Assim diz o Criador do mundo.